Muito bem, vamos para a última aula, então, da matemática A desta apostila, dessa última apostila, tá certo? Aula número 13. Vamos falar hoje sobre as equações algébricas. Vamos aprender a resolver equações do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, por exemplo, vamos falar um pouquinho das raízes múltiplas. Como podem se apresentar as raízes de uma equação de grau superior a 2? Certo? Bom, vamos lá. Vamos analisar um exercício bem comum. Se eu digo que uma equação tem uma raiz, 2 como raiz simples, menos 3 como raiz dupla, 4 como raiz de multiplicidade 3, 2 mais i é uma raiz simples e raiz de 2 é uma raiz dupla, qual o grau da equação que tem essas raízes? Então vamos entender um pouquinho essa nomenclatura. Quando eu digo que o 2 é uma raiz simples, eu estou dizendo que só existe uma raiz igual a 2, certo? Agora, quando eu digo que o menos 3 é uma raiz dupla, eu estou dizendo que existem duas raízes que são iguais a menos 3. Então aqui eu já tenho 3 raízes, ó, tá certo? 4 é uma raiz de multiplicidade 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem 3 raízes que são iguais a 4. Tá certo? 4 é uma raiz de multiplicidade 3, ou seja, são 3 raízes iguais a 4. Eu podia escrever assim: 4 é uma raiz tripla ou 4 é uma raiz de multiplicidade 3, é a mesma coisa. Assim como aqui em cima eu poderia escrever que menos 3 é uma raiz de multiplicidade 2 ou menos 3 é uma raiz dupla, que também é a mesma coisa. Entenderam isso? Pode aparecer nas duas formas no vestibular. Quando eu digo que 2 mais i é uma raiz simples, existe uma raiz 2 mais i. Agora, o detalhe que você não pode esquecer é o seguinte: sempre numa equação, se essa equação aceita um número complexo como raiz, é obrigatório que essa equação aceite o seu conjugado também como raiz. Ou seja, se 2 mais i é raiz, eu tenho certeza que 2 menos i também é uma raiz. Tudo bem? Então, se uma equação aceita um número complexo como raiz, tem que aceitar o seu conjugado também. Sempre as raízes complexas vêm em pares. Por isso que nós dizemos que uma equação, por exemplo, do quinto grau, tem com certeza uma raiz que é um número racional. Certeza absoluta. Por quê? Porque se ela tem 5 raízes e se as raízes complexas vêm em pares, vai sobrar uma, tá certo? E essa uma só pode ser um número, então, racional. E nem é número real, porque os irracionais funcionam da mesma forma. Veja, se eu digo que raiz de 2 é uma raiz dupla, eu sei que existem duas raízes iguais à raiz de 2, mas também existem duas raízes iguais a menos a raiz de 2. Tá certo? Então, as raízes complexas e as raízes irracionais, elas sempre vêm em pares. Se eu aceito um número complexo como raiz, tenho que aceitar o seu conjugado também. Se eu aceito um número irracional como raiz, tenho que aceitar o seu oposto também. Então, as raízes complexas e as raízes irracionais, elas vêm sempre em pares. Tudo bem? Então, como eu falei de novo, repetindo, se for uma raiz do quinto grau, as 4 raízes eu não sei, que podem ser que sejam complexas, porque vem seu conjugado, ou irracionais. Mas uma raiz, se tem 5 raízes da equação, tem que ser obrigatoriamente racional, tá certo? Um número inteiro ou uma fração. Agora, se for uma equação do quarto grau, aí ela pode ser que tenha todas as raízes complexas, 2 complexas e 2 irracionais, tá certo? Também não, uma equação do quinto grau pode ser que tenha as 5 raízes racionais, né? Depende da equação que você tenha, mas com certeza pelo menos uma numa equação de grau ímpar será uma raiz racional. Então, quando eu pergunto qual o grau da equação que tem essas raízes, é só contar a quantidade de raízes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é uma equação do 12º grau, porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 raízes. Entendeu essa questão? Esse é um exercício muito comum e você tem que saber interpretar esses dados sobre raízes. Quantas são, como são as raízes, tá? Para que você consiga resolver.
Outro aspecto que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre a questão das raízes nulas, tá certo? Bom, raízes nulas é raiz igual a zero. Quando que uma equação tem uma raiz nula certeza? Se ela não tiver o termo independente de x, ó, x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x não tem o termo independente. Então eu sei que essa equação tem uma raiz nula, certo? Uma raiz nula. Já essa equação aqui do quarto grau, ó, x à quarta menos 3x ao quadrado ao cubo mais 2x ao quadrado. Então aqui falta o termo independente e falta o termo em x. Eu tenho certeza que essa equação tem duas raízes nulas. Tá certo? Porque falta o termo independente de x e falta o termo em x. E essa equação do quarto grau tem quantas raízes nulas? Bom, muita gente responderia 3, porque falta o x ao cubo, o x ao quadrado e o x. Mas, na verdade, essa equação do quarto grau não tem raízes nulas. E aí você pergunta por quê? Porque se ela tem o termo independente de x, não importa os termos que faltem antes dele, ela não vai ter nenhuma raiz nula. Para ter uma raiz nula, tem que faltar o termo independente de x. Para ter duas raízes nulas, tem que faltar o termo independente de x e o termo em x. Para ter três raízes nulas, tem que faltar o termo independente de x, o termo em x e o termo em x ao quadrado. Se ela tiver o termo independente de x, não importa quais termos faltem no meio, ela não terá raízes nulas. Isso aqui é uma pegadinha clássica do vestibular. Aí o PG fala assim, se essa equação tem uma raiz nula e essa tem duas, então essa tem 3. Falso, essa não tem nenhuma. Tudo bem? Então, sobre identificação de raízes nulas e identificação de quantidade de raízes, é isso, é bem simples para você resolver, isso pode aparecer inclusive numa prova geral. Vamos ver agora como resolver uma equação de grau superior a 2. Muito bem, como resolver uma equação do terceiro grau, x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a zero? Primeira observação que a gente tem que frisar para vocês é o seguinte, não existe uma fórmula como a fórmula de Bhaskara, que é baseada apenas nos coeficientes a, b e c, para resolver uma equação de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Não existe uma fórmula de Bhaskara para a equação de grau maior que 2, tá certo? Então não tem como resolver usando uma fórmula. O que a gente pode fazer é uma resolução por tentativas, tudo bem? Então repare que essa é uma equação do terceiro grau, tudo bem? Então, se essa é uma equação do terceiro grau, eu sei que pelo menos uma das raízes dela é uma raiz racional, porque é do terceiro grau, né? Pode ser que as outras duas sejam imaginárias ou sejam irracionais, mas uma é racional, beleza? Então, nesse caso, eu posso prever quais são as prováveis raízes inteiras desta equação, que são, na verdade, os números divisores de 8, números inteiros divisores de 8, que pode ser o mais 1 e o menos 1, o mais 2 e o menos 2, o mais 4 e o menos 4, e o mais 8 e o menos 8. Tá certo? Então, as prováveis raízes inteiras dessa equação do terceiro grau são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, que são os divisores do termo independente de x. Então, ao invés de ficar chutando qualquer número para ser raiz, né? Não esqueça que para um número ser raiz de uma equação, você tem que substituir o número no lugar do x e a conta tem que dar zero. Eu limito esse universo de infinitos números reais para 8 números. Esses 4 aqui positivos e os 4 negativos deles. Posso, se eu quiser agora, ficar chutando qualquer um deles até achar a primeira raiz. Seria uma solução para que você encontrasse a primeira raiz da equação. Acontece que se as outras duas raízes forem, por exemplo, raízes complexas ou irracionais, fica difícil você ficar chutando esses outros números, né? Aqui só tem as prováveis raízes inteiras dessa equação. Tá bom, professor, mas então como é que eu vou fazer para resolver esse exercício se eu só sei as prováveis raízes? Bom, como é uma equação do terceiro grau, eu tenho certeza que pelo menos um desses números aqui é raiz. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o dispositivo de Brio-Ruffini que a gente viu na última aula, que a gente utiliza para fazer a divisão de polinômios, para descobrir essas raízes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, a tabelinha de Brio-Ruffini, tá certo?
E aqui em cima eu vou colocar as raízes, os coeficientes da equação, que são 1 do x ao cubo, 1 do x ao quadrado, menos 10 e o 8. E aí eu vou testar as raízes de uma em uma. Vou testar primeiro o número 1. Vamos ver se o número 1 é raiz dessa equação. Como é que eu faço mesmo? Repete o primeiro de cima, multiplica o da esquerda pelo de baixo e soma com o próximo de cima. Então, 1 vezes 1 é 1, somado com 1 é 2. Faz a mesma coisa, ó. 1 vezes 2 é 2, somado com menos 10, menos 8. 1 vezes menos 8 é menos 8, somado com 8 é 0. Se o resto aqui deu 0, se esse último número aqui no final deu 0, significa que uma das raízes dessa equação realmente é 1. Posso escrever então que o x' é igual a 1. Tudo bem? X' ou nas equações algébricas a gente costuma representar por x1. Então o x1 é igual a 1, porque seria ter x', x2', x3', x4', né? Então vamos fazer assim, x1, x2, x3, vamos identificar as raízes dessa forma. Se o 1 não tivesse dado 0, professor, se eu colocasse 1 aqui e aqui no final não fosse 0, que significa que o 1 não é raiz, eu faria o mesmo dispositivo para o menos 1, até achar a primeira. Se eu colocar menos 1 e também não der 0, eu vou para o 2, e assim até chegar. Mas pela experiência que a gente tem aqui na UEPG, se não for o 1 ou o menos 1, uma das raízes da equação, vai ser o próximo número, que no caso é o 2. Na terceira tentativa você acaba encontrando a primeira raiz. Isso a pessoa que fez a prova estiver de mau humor, porque normalmente ou é 1 ou menos 1 a primeira raiz da equação. Tudo bem? Bom, agora, veja bem, você tinha uma equação do terceiro grau aqui em cima, esses são os coeficientes, tá certo? Esses números que estão aqui embaixo são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Então aqui é 1x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. 1x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. As raízes dessa equação do segundo grau aqui são os números que faltam, as raízes que faltam para essa equação do terceiro grau. Só que uma equação do segundo grau como essa, nós podemos resolver por soma e produto, fica até mais fácil. Quais os números que somados dão menos 2 e que multiplicados dão menos 8, moçada? Quem são esses números? Menos 4 e 2. Tá certo? Então, essas outras duas raízes, essas raízes dessa equação do segundo grau, são as duas que faltam para essa do terceiro. Então, eu posso escrever que o x2 é igual a menos 4 e que o x3 é igual a 2. Nesse conjunto de solução aqui, veja que todas as raízes, vou colocar só em ordem crescente aqui, ó. Não precisa estar em ordem crescente, mas eu coloquei aqui. Todas essas raízes fazem parte daquele grupo das prováveis raízes racionais, porque todas são racionais. Então, todas têm que estar dentro daquele grupo. Tudo bem? Então, essa é a maneira mais fácil. Fazer o dispositivo de Brio-Ruffini, tá? E aplicando o dispositivo prático de Brio-Ruffini para resolver, né? Até achar a primeira raiz, até achar o primeiro número que dê 0 aqui. Tá certo? Aí você achou a primeira raiz, esses termos passam a ser, então, de uma nova equação, que vai ter as raízes. Se fosse uma equação do quarto grau, você podia fazer o Brio-Ruffini, baixava para terceiro grau, aí aplicava a partir dessas raízes de novo, todas que faltaram ainda da de cima, na do terceiro grau por Brio-Ruffini de novo, quer dizer, faria duas vezes para o Brio-Ruffini até cair para uma equação do segundo grau. Então, podia usar esse mesmo método duas vezes numa equação de terceiro e equação do quarto grau. Tudo bem? Mas é um dispositivo bem interessante. Então, o dispositivo de Brio-Ruffini serve para determinar raízes de equação de grau superior a 3. Mas é interessante sempre você montar o grupo das prováveis raízes inteiras. Como o 1 e o menos 1 são divisores, tem gente que testa direto 1 ou menos 1, e às vezes já acaba achando uma das raízes e já baixa a equação de terceiro para segundo grau para continuar resolvendo. Então fica até mais fácil, né? Mas às vezes não é o 1 e o menos 1, então você vai precisar da terceira raiz, no caso aqui o 2. Né? Mas se fosse 9, por exemplo, o termo independente, as raízes seriam mais ou menos 1, mais ou menos 3 e mais ou menos 9. Então você pegaria a próxima raiz, que seria o 3. Tudo bem? Então é assim que a gente resolve uma equação de grau superior a 3. A 2, desculpe. Agora, você lembra da regra sobre o produto que a gente acabou de resolver naquela equação ali do terceiro grau, quando a gente resolveu do segundo grau? Então, não existe a fórmula de Bhaskara para equações de grau superior a 2.
tá? A equação de terceiro, quarto, quinto grau. Mas a regra de soma e produto, essa existe para a equação de terceiro, de quarto, de quinto grau em diante. Tudo bem? Na verdade, a regra de soma e produto é chamada de relações de Girard, tá certo? Esse é o nome oficial da regra de soma e produto. Então, da equação do segundo grau, da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente já sabe que a soma das raízes é o valor que multiplica o b com o sinal contrário, dividido por a, né? É porque normalmente o a é 1 aqui, não, por isso fica menos b. E o produto das raízes, né, o x1 vezes x2, é c sobre a. Então, a gente já conhece a regra de soma e produto, que é a relação de Girard, para a equação do segundo grau. Mas essa mesma relação também serve para a equação do terceiro grau. Ó. Uma equação da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, tá certo? Uma equação do terceiro grau, também tem a regra de soma e produto. O engraçado é que a regra da soma das raízes é sempre a mesma. Ó. A soma das três raízes é menos b sobre a, tá certo? Igual a soma das duas raízes aqui, ó, mesma relação. Menos b, o termo de segundo e maior grau, dividido por a. E o produto das raízes também é o termo independente dividido por a, ó, termo independente por a. Só que se a equação for do terceiro grau, é menos o termo independente por a. E isso serve para qualquer grau. Uma equação do quarto grau, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é o termo independente, que seria o e, né? E por a. Só que no caso de uma equação do quarto grau, aí seria positivo. Tá? Se for de grau par, o produto é o termo independente por a positivo. Se for de grau ímpar, é menos o termo independente por a. Tá? Essa é a única diferença. Se for de grau par, mais termo independente por a. Se for de grau ímpar, menos termo independente por a. Tudo bem? Então, a soma e o produto das raízes. Só que numa equação de terceiro grau, eu tenho uma outra relação aqui que a gente chama de segunda relação de Girard, que é a soma do produto das raízes de duas em duas. x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Tá certo? E o produto dessas raízes vai ser c sobre a. O c dividido por a. Então, na equação do terceiro grau, além da soma das raízes do produto das raízes, eu tenho essa outra relação, que é a soma do produto das raízes de duas em duas. A primeira vez a segunda, a primeira vez a terceira e a segunda vez a terceira, que é a divisão de c por a. C por a. Então, menos b por a, c por a positivo e menos d por a. Tá certo? Tem também essa, na equação do quarto grau, seriam 4 relações de Girard. A primeira da soma e a última do produto, mas seria mais duas no meio. Mas que não vem ao caso, porque se você for utilizar numa prova de vestibular, numa equação do quarto grau, você vai utilizar só a primeira e a última. A primeira, a soma é sempre menos b sobre a, e o produto é o termo independente por a, que seria, no caso, positivo, e sobre a, tá certo? Mas essa segunda relação de Girard aqui para a equação do terceiro grau, esta costuma aparecer bastante no vestibular, tá certo? Então, essas relações de Girard, elas são muito importantes para resolver uma série de exercícios no vestibular, sem precisar, muitas vezes, achar propriamente as raízes. Então, nós vamos fazer 2 exercícios que estão na apostila de vocês para treinar essa situação, né? Como utilizar as relações de Girard em alguns exercícios. Por exemplo, temos aqui o primeiro exercício ali da página 454, exercício 4, que ele pede somente a soma e o produto das raízes dessa equação. Então ele não está pedindo para você achar as raízes, eu quero só a soma e o produto das raízes. Ora, se é uma equação do terceiro grau, a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, é igual a menos b sobre a. Portanto, menos 6 dividido por 1, que é igual a 6. E o produto das raízes, o x1 vezes o x2 vezes o x3, é igual a menos d sobre a, ou seja, menos 20 dividido por 1, que é igual a menos 20. Então, veja que fácil, você não quer as raízes, eu só quero saber quanto é a soma e quanto é o produto dessas raízes. Então, a soma dessas raízes é 6
e o produto dessas raízes é menos 20. Não precisei achar as raízes para descobrir a soma e produto. Então é um exemplo bem simples até da utilização dessas relações de Girard. Vamos ver um outro exemplo interessante. Acompanhe comigo aqui então esse exercício número 5, tá? Vamos lá. Nesse exercício número 5, ele está dizendo para você o seguinte, que nessa equação do terceiro grau, as raízes são A, B e C. Então, determine a soma dos inversos das raízes, ou seja, 1 sobre A mais 1 sobre C mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Aí você podia falar assim, poxa, professor, mas aí eu vou precisar achar as raízes para colocar elas aqui, tirar o mínimo e efetuar essa soma. Será? Gente, se eu tirar o mínimo múltiplo comum entre A, B e C, qual que é o mínimo entre A, B e C? Ora, o mínimo múltiplo comum entre A, B e C é o produto entre eles, ou seja, A vezes B vezes C. Tá certo? E como é que eu acho a parte de cima? Você pega o novo denominador, divide pelo antigo e o que sobra multiplica pelo numerador. Então, A vezes B vezes C dividido por A, corta o A, sobra o BC. BC vezes 1 é BC. A vezes B vezes C divididos por B. Vai cortar o B, vai sobrar o AC. AC vezes 1, AC. E A vezes B vezes C divididos por C. A vezes B vezes C divididos por C sobra o AB. AB vezes 1 é AB. Tudo bem? Aí você fala para mim, tá, professor, mas e daí? Né? Não adiantou muito isso aqui, porque eu continuo sem saber quanto que é o A, o B e o C nesse exercício aqui. Tudo bem, amiguinho, mas veja bem. Vamos analisar aqui. Aqui eu não tenho o produto das raízes. As raízes são A, B e C. Aqui tem o produto delas. E aqui eu tenho a soma do produto de duas em duas. Ora, então, aqui em cima, o que eu vou ter? Aqui em cima eu vou ter a segunda relação de Girard, certo? Que é o quê? C dividido por A. E aqui embaixo eu vou ter a terceira relação de Girard, que é menos D dividido por A. Esse A, esse D e esse C aqui não tem nada a ver com as raízes, tá? É que foi a simbologia que a gente adotou nos exercícios, tá certo? Então, C sobre A, por conta da fórmula, né? O terceiro termo dividido pelo primeiro, e menos D sobre A, o quarto termo dividido pelo primeiro. Aqui eu posso cortar fora, gente, ó, esse A com esse A aqui, e vai ficar só menos, esse menos aqui fica aqui na frente, então, né? Menos C sobre D. E quanto que é menos C sobre D? Menos 10 sobre o D, que é menos 5. E menos 10 dividido por menos 5 é quanto? 2. Ou seja, a soma do inverso das raízes é igual a 2. E eu não precisei calcular nenhuma das raízes. Então, recapitulando esse exercício, o que eu fiz aqui? Eu tirei o mínimo entre o A, B e C, e o mínimo entre A e B e C é A vezes B vezes C aqui, certo? Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima e ficou em cima BC mais AC mais AB. Aqui em cima eu tenho a segunda relação de Girard para uma equação do terceiro grau, que é C sobre A. E aqui embaixo eu tenho a terceira relação, que é menos D sobre A. Tá certo? Então, se eu cortar o A aqui, já que é o mesmo denominador aqui e aqui, né? Fica só menos C sobre D. Aí eu coloco no lugar do C 10 e no lugar do D menos 5. Menos 10 por menos 5, né? Esse menos por causa da fórmula. Por isso que é menos 10 por menos 5, que dá 2 positivo. E aí eu terminei o exercício. Tudo bem? Belezinha? Bom, então, veja, eu não precisei. Se eu quisesse, eu poderia achar as prováveis raízes inteiras, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 5, fazia por Brio-Ruffini para achar a primeira, baixava por uma equação do segundo grau, achava a segunda, a terceira, colocava no lugar do A, do B e do C, mas ia dar bem mais trabalho. Então, as relações de Girard servem para ajudar você a resolver esse tipo de exercício de uma maneira mais rápida. Tá certo? Bom, agora peguem a apostila de vocês e tentem fazer as outras atividades que sobraram e alguns testes que também podem aparecer no vestibular. Tem aparecido muito equações algébricas na prova geral da UEPG. Uma equaçãozinha, como a gente viu no começo da aula de hoje, ou um exercício como esse aqui para usar as relações de Girard. Então, é uma matéria importante que tem aparecido no vestibular. Fique bem esperto porque ela pode aparecer. E se tiver alguma dúvida, já sabem, podem perguntar no mural.
Um grande abraço, gente. Até a próxima.